Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar sobre a história que segue o rei mais forte da história, Grey. Embora ele possua poder, riqueza e fama incomparáveis, não há ninguém que esteja ao seu lado, né? E ele não confia em ninguém. Um dia, Grey de repente encontra a morte e reencarna como uma criança impotente, chamada Arthur, em um mundo de magia cercado por uma família e companheiros amorosos. Arthur passa a vivenciar nessa nova vida que nunca conheceu na anterior. Porém, durante uma viagem, sua família acaba sendo atacada por bandidos. Estou falando de O Começo Depois do Fim. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Ué, o que aconteceu? Bom, galera, nesse episódio vemos que Arthur estava se dirigindo para a cidade, mas achava ter ouvido um pedido de socorro e vai verificar, né, de onde esse som, onde esse ruído acabou vindo, né, esse som, né, acaba vendo que alguns bandidos, porque ali dentro da floresta que ele estava, a própria Sylvia, né, tinha falado para ele que ali era muito perigoso, que existiam muitos monstros e muitos bandidos, né, então ele acaba ouvindo alguém gritando e aí vai lá ver, e são os bandidos que a própria Sylvia falou. E eles são bandidos que estavam querendo contrabandear, né, escravizar, contrabandear, vender como escravo uma garota elfa, uma criança elfa, entendeu? Ele, por não querer causar muito ali, porque ele tinha que ir para a cidade, né, ele resolve seguir furtivamente os bandidos. Por quê? Porque assim eles levariam ele para a cidade, mas ao mesmo tempo ele não queria abandonar aquela criança elfa que estava ali naquele lugar, né, que estava sendo sequestrada, né. Então ele simplesmente segue. No momento que eles pararam para fazer uma fogueira, eles dominaram, eles colocaram coleiras de escravização de escravos em 2 lobos, né, colocaram coleiras em 2 lobos, 2 lobinhos, né. E ele simplesmente joga uma pedra, cria uma certa distração para os lobos ficarem descontrolados assim. Um dos bandidos vai até o local onde estão os lobos e ele acaba atacando e matando um deles. O outro aparece, ele mata também. E aí vemos outro que aparece também. Ele luta com esse outro e acaba matando. Nesse momento o chefe aparece. O chefe dos bandidos aparece. Ele estava dentro da carroça, eu não sei o que ele estava fazendo com a garota, mas ele aparece e começa a lutar contra o Arthur, né? Ele começa a lutar contra o Arthur, né? E ali naquele momento, o Arthur consegue desviar de todos os ataques, porque além de ser um mágico, ele é um bom lutador, né? Ele tem poder de magia, né? O núcleo de mana, como sempre, enquanto ele perseguia esses bandidos, ele se concentrava seu núcleo de mana ali para poder, né, fazer o seu truquezinho de luta, entendeu? Então ele simplesmente conseguiu derrotar o chefe dos bandidos, chegou na garota, desamarrou ela e falou que ela estava segura. Por quê? É que ela estava segura simplesmente por conta dele ter conseguido salvá-la. Falou, era simplesmente cobre os bandidos mortos, né, o corpo deles, né, o corpo dos bandidos. Ela pergunta o que era aquilo. Ele simplesmente fala que é coisa que criança não deve ver. Só que ele não parou para pensar que ele também é uma criança. Apesar de ser um velho, uma pessoa de outro mundo, né, uma pessoa um pouco mais velha, entendeu? Um adulto no corpo de uma criança, entendeu? Porque a reencarnação ainda assim mantém as memórias da vida passada, entendeu? Então praticamente eu considero como se fosse um adulto no corpo de uma criança, entendeu? Mas tem muito essa doença que é um nanismo, né? Que é praticamente um adulto parecendo uma criança, entendeu? É um nanismo, né? Mas esse é literalmente uma criança com as memórias da vida passada, entendeu? E aí ele pega assim, umas roupas, pega uma bolsa
e iria partir para a cidade. Só que ela ficou com medo porque ela estaria numa floresta sozinha. Ela conta que ela estava seguindo algumas coisas e acabou se perdendo. E aí ela ficou com medo, ela resolveu soltar os lobos, né? Falando que eles não poderiam fazer nada, porque são coisas boas, né? E ele ficou falando, você é uma elfa, você conhece a floresta, tudo mais, né? Porque elfos, normalmente, quando você assiste algum anime de elfos, sabe que eles têm uma conexão com a floresta, entendeu? Com a mata. E como ela era uma criança, sim, ela poderia ficar com medo de tudo que pudesse aparecer, né? Bandidos, essas coisas ali naquela floresta. Então ela pede, né? Implora pela ajuda do Arthur. O Arthur tendo que ir para a cidade para encontrar seus familiares, né? Os amigos, seus pais. Ele acaba aceitando porque, né? Ele não iria, né? Agora que ele é uma nova pessoa, né? Agora que ele está aprendendo o que é o amor, ele não iria abandonar uma garotinha, entendeu? Então ele simplesmente vai com ela. Ele simplesmente vai com ela. Ele simplesmente pega e vai. Né? Eles passam bastante tempo, ele tenta ficar de vigia do lado de fora da cabana. Só que ela pede para ele ficar ali dentro de vigia, porque ela tem muito medo ali de ficar sozinha dentro da cabana. Então ele fica ali com ela, fica de vigia, mas acaba dormindo. Acorda, né? Enquanto elas estavam viajando, ele sente a presença de um dos lobos que ele tinha resgatado lá anteriormente, né? Quando foi resgatar a garota, seguindo eles. E ele fica sempre de prontidão ali, mas o lobo aparece novamente, né? Só que agora ele estava trazendo comida, entendeu? Como recompensa. Ele queria recompensar o garoto, o Arthur, por ter salvado. A própria elfa lá, ela fala que ele estava querendo recompensá-la. Deixa eu ver se eu acho o nome da elfa. Tessia. O nome da elfa é Tessia. A Tessia fala que o lobo queria recompensá-lo por ter salvado ele, entendeu? Então ali naquele momento ele estava passando muito mal. Não sei o que era que estava acontecendo com ele. Mas eles acabam a viagem. Chegam ali na área que seria um portal para entrar na Vila dos Elfos, né? E ele fica maravilhado com isso. E ela chama ele para entrar, né? Eu não sei o que vai acontecer, porque só vai lançar episódio amanhã. Então, é isso. Meu nome é Genildo, né? Calma aí. Meu nome é Genildo Geek e eu esperaria que sentadinho todo dia. Então já vai sentando no like, compartilhando no canal para seus amigos. Aproveita para se inscrever, seu botão do sininho. Arigatou e sayonara.